Olá, investidores. Luiz Aires, RI da RPS Capital. Mais uma vez aqui se comunicar com vocês para falar um pouquinho da atribuição de performance do mês passado, mês de setembro, falar um pouquinho do nosso mês agora de outubro. Estou aqui com o Paulo. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Obrigado a todos por estarem ouvindo esse agora vídeo podcast, né? Vídeo podcast. A ideia aqui é a gente disponibilizar o material tanto no podcast quanto no YouTube, para vocês terem um pouquinho mais de informação do que a gente está fazendo. Paulo, vamos lá falar um pouquinho do nosso institucional, antes da gente entrar aqui na gestão dos fundos. Compartilhar aqui o material. Bom, o institucional aqui da casa, estamos hoje com aproximadamente 20 colaboradores, 7 sócios, 10 pessoas no time de gestão, tocando aproximadamente 3 bilhões de reais. Dos fundos que estão disponíveis para os investidores, o RPS Previdência Absoluto, perfil conservador, prazo de liquidez de 5 dias, está aberto nas principais plataformas. O Equity Hedge também aberto nas principais plataformas, perfil moderado, liquidez D30. O Total Return está fechado já há algum tempo. Para quem não conhece, é um produto mais agressivo, com prazo de liquidez D90. E aí a gente migra para nossa caixa de ações aqui, nosso perfil de ações, fundos mais comprados, com mais volatilidade. O long bias nas principais plataformas também disponível com prazo de liquidez D60, perfil moderado, e o nosso long only para ficar ali muito perto do risco da bolsa, com prazo de liquidez D30. Paulo, vamos falar aqui como é que foi a atribuição de performance do mês, como é que foi a nossa movimentação de gestão conceitual, né? Lembrar que a gente tem uma estratégia única para os fundos de ações que acabam se dividindo ali em riscos, ter mais risco da estratégia da RPS. Vamos falar aqui conceitualmente do mês de setembro. O que você viu aqui um pouco na gestão dos nossos fundos? Como é que a gente se comportou? Bom, Luiz, obrigado a todos. Setembro foi um mês de realização das bolsas no mundo, né? Uma forte realização. Começou ali principalmente no setor de tecnologia nos Estados Unidos, mas acabou pegando quase todas as bolsas do mundo, inclusive o Bovespa mais para o final do mês. A gente estava com uma tese muito otimista desde março, uma tese que vinha galgada uma visão de recuperação da economia global, depois do trauma ali do primeiro movimento do Covid, juro muito baixo, alta liquidez, a tal da repressão financeira que a gente vem falando já há tantos meses, uma visão otimista para essas empresas de tecnologia, empresas com mais pegada digital, as empresas que surfaram melhor esse período de pandemia, que ganharam market share, empresas líderes dos seus setores. Era o carro-chefe, é o carro-chefe e foi o carro-chefe das nossas posições no mês de setembro, junto com uma visão otimista para commodities, uma visão que está associada à desvalorização da moeda americana a médio prazo, inflação mais alta, juro muito baixo, boa saúde financeira da economia chinesa. E a gente foi pego nessa realização. A casa estava no que a gente costuma dizer no range alto das nossas posições net compradas, que funcionaram muito bem ali desde maio até o mês de agosto, e agora em setembro teve essa realização dentro do nosso modelo de gestão de risco, evitar perda permanente de capital. A gente fez um stop parcial da carteira ali por volta do dia 20 do mês de setembro, quando a nossa cota, a referência do Total Return, bateu 4,5% de queda no mês. A gente reduziu o nosso net a zero, o nosso gross, que estava rodando por volta de 120%, acabou no primeiro layer de stop vindo para baixo de 60%. E aí, gradualmente, depois que a gente reduziu posição, respirou, tentou entender o que estava acontecendo com o mercado, foi um movimento muito técnico, né? Passamos o mês de setembro inteirinho tentando se perguntar o que estava mudando no fundamento estrutural da economia global, das nossas grandes teses macroeconômicas, e de fato não vimos nada que justificasse a correção, a não ser
o fato que os mercados tinham subido muito ali até o mês de agosto, de fato alguma exuberância no mercado de tecnologia nos Estados Unidos, pessoa física comprando muito upside, o mercado de volatilidade meio crowded ali no mercado de tecnologia, e veio uma correção técnica de mercado. A gente está vivendo um mercado muito técnico, liderado por pessoa física, por fundos quantitativos, uma presença muito forte de novos entrantes no mercado, eu diria, de bolsa global. E aí a gente teve essa realização que teve uma cara muito mais técnica do que fundamental, que trigou também uma redução de risco para os nossos fundos. Nós já estamos de volta com risco normal aí na primeira para a segunda semana de outubro, passado esse período de stop da nossa carteira, com as nossas teses praticamente intactas, não mudamos nada na nossa visão de médio e longo prazo e a nossa tese otimista de mercado. Paulo, acho que é uma coisa só para reforçar aqui a nossa última carta de gestão que a gente mandou agora no final de mês de agosto, que a gente estava targeteando os níveis superiores ali de volatilidade e de direcional também dos nossos fundos. A gente veio rodando aí em setembro com aproximadamente aí de 40% de direcional, descemos um pouquinho ali ao longo do meio de setembro, um pouco abaixo de 40%. Mas assim, queria que você comentasse um pouquinho a proposta desse novo cenário que a gente está vivendo de juros no Brasil, de adicionamento de risco. É um pouco isso que a gente pode ver daqui para frente, né? Até já falando um pouco do mês de setembro, do mês de outubro, já avançando um pouquinho. É verdade, Luiz. A gente está vivendo num ambiente de juro baixo no Brasil e no mundo. A gente tem metas de retorno absoluto, tanto para o Total Return quanto para o Equity Hedge, o absoluto, os fundos multimercado da casa. E com uma visão otimista para o cenário global, que nós já vemos carregando há alguns meses, a ideia é sim colocar mais net na carteira, colocar mais dinheiro para trabalhar, tanto no nosso gross, nas apostas intra e intersetoriais, quanto no net da casa. Lembrar que o caixa hoje rende 2% ao ano no CDI, e então é natural que a gente, para tentar entregar o retorno absoluto target dos fundos, a gente tem que trabalhar com um nível de net maior e gross maior, e funcionou muito bem nos meses de junho, julho, agosto, e agora setembro teve essa realização. Outubro já voltamos por esse patamar de 40 com 50 de net, no total return, com gross acima de 100, 120, que é o padrão para a gente entregar o target de volatilidade do total return e, consequentemente, dos outros produtos da casa, né? Lembrar que no mês de setembro o grande detrator de performance foi, de fato, o direcional, né? Mais ou menos 2/3 do prejuízo do mês veio dessa posição direcional comprada, quando teve essa realização dos mercados globais e também do Bovespa. E como destaque, a gente estava com uma posição bem grande, eu diria mais ou menos 1/3 do risco de alfa do fundo na posição de tecnologia nos Estados Unidos, que tiveram uma correção muito forte ao longo do mês de setembro e gerou um alfa negativo para casa. A gente tinha um pouco também de cíclico doméstico, que também performaram mal ao longo do mês de setembro, mas eu diria que o carro-chefe, assim, para resumir um pouco o que aconteceu no mês de setembro, foi realmente a realização do Nasdaq, que pegou a gente comprado numa carteira que estava equilibrada entre Nasdaq e commodities, que eu vou elaborar um pouquinho mais para frente quando a gente falar aí um pouco do que a gente está pensando para outubro e para os últimos meses do ano. Legal. Então, ou seja, tudo que a gente veio angariando nos últimos meses, que a gente veio performando muito, muito bem, a gente posicionado sofreu um pouquinho com essa realização do mercado lá fora, principalmente, né? Luiz, acho que assim, lembrar, assim, partindo do Total Return, né, a gente tem rodado assim, o fundo com uma vol realizada mais para perto de 10%, de 8 com 10. Então, assim, os meses têm sido de mais 3, mais 4, esse mês agora menos 4.
no total return. Então, assim, é de se esperar que o nosso fundo continue, e os fundos derivados do total return, o equity hedge, o absoluto, continuem rodando com variações mensais aí positivas e negativas, que não é surpresa que estejam perto de 5%. Essa é a proposta que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos meses, realmente trabalhar no target de vol de cada um dos fundos que a gente está rodando. Então a gente vai ver sim oscilações, como foram mês de agosto, de julho, e agora infelizmente em setembro com a realização. Outubro já estamos de volta, e de novo estamos na segunda semana de outubro, né? E os fundos já estão com 3, 4% de performance. Então, assim, é esperar que de fato os fundos da casa rodem com uma volatilidade um pouco maior para buscar um retorno interessante para os nossos investidores. Legal. Então, aqui para a gente fechar esse tema de atribuição de performance de setembro, como o Paulo falou aqui, o book global foi o maior detrator de performance no mês de setembro. Bom, Paulo, vamos para o que interessa aqui, mês de outubro. A gente está gravando agora esse podcast, esse vídeo, no início da segunda semana do mês. Dá para a gente falar que continua um pouco mais do mesmo na nossa tese lá de ter empresas de qualidade, tech e empresas ligadas a commodities / recuperação da economia chinesa? Luiz, a gente vem debatendo os nossos comitês de investimento, mudanças assim de cenário estrutural. Nós temos uma eleição americana aí daqui perto de 15 dias, então vai ser realmente um período de uma maior volatilidade nos mercados, mas fundamentalmente os nossos pilares de investimento não mudaram, né? A nossa tese principal é que nós estamos no início de uma recuperação cíclica da economia global, com alta injeção de liquidez pelos bancos centrais, que vai durar trimestres e provavelmente anos. Então, a gente tem um lado que está olhando essa recuperação cíclica e ter exposição a empresas que ganham com uma aceleração de crescimento global, ganham num ambiente de juro baixo, ganham num ambiente de uma recuperação econômica que vem até de bastante estímulo fiscal por parte de quase todos os grandes blocos econômicos, e muito desse estímulo fiscal deve também ser direcionado para investimento em infraestrutura. As nossas análises mostram que depois de quase 10 anos em bear market, o mercado de commodities começa a sair de um canal de negativo de quase 10 anos para um patamar mais positivo. Eu acho que isso está sustentado por algumas razões. A primeira e principal é a força da economia chinesa, que realmente já está num patamar acima do período pré-Covid, e a China continua estimulando sua economia, investimento em infraestrutura dentro dos pilares de estímulo, que é muito importante para a demanda de commodities. Além disso, existe uma tese que a repressão financeira que a gente está vivendo pode trazer um ambiente de inflação mais alta a médio prazo. Pelo menos esse é o desejo do Fed e de todos os principais bancos centrais. Commodity combina com um ambiente de inflação um pouco mais alto. Além disso, como os Estados Unidos também está fazendo um ajuste, uma injeção fiscal e monetária muito forte também, está se alavancando bastante. Uma tese de que o dólar pode se enfraquecer a médio prazo. Isso combina também com commodities forte. Lembrar que o setor de commodities é um setor que é descontado historicamente, né? Os investidores têm, nos últimos 5 anos, privilegiado qualidade e momento, pagando múltiplos muito altos para empresas que entram nesse mundo aí do momento e da qualidade. E as commodities vêm, vamos dizer, fora de voga já há bastante tempo, e, portanto, de um patamar de valuation muito baixo. Colocando tudo isso em contexto,
a gente tem uma posição importante numa cesta de empresas ligadas a commodities bem diversificada, que inclui empresas de mineração como Vale, Rio Tinto, empresas de celulose como Suzano, empresas de siderurgia no setor siderúrgico como Gerdau e CSN. Lá fora a gente ainda tem posições em empresas do setor de cobre, setor de ouro. Então é uma carteira bem diversificada para pegar esse tema bem macro, cíclico aí de commodities. Então esse é um dos grandes pilares da nossa carteira de investimento. E o outro pilar, entendendo que o juro vai continuar baixo, pelo menos o juro real vai continuar baixo no mundo por muito tempo, e entendendo que nós estamos realmente num mundo muito digital, onde as empresas de alta qualidade, líderes de seus setores tiveram acesso diferenciado a capital, promovendo movimentos de consolidação e se fortalecendo ainda mais nas suas cadeias de negócio, a gente vem com uma carteira de empresas de qualidade, empresas de balanço robusto, empresas de alta exposição à tecnologia, principalmente no mercado americano. E aqui é a parte de qualidade da carteira, a parte de momento. E a gente faz, então, esse balanço entre os cíclicos das commodities e a qualidade da tecnologia nos Estados Unidos. E aí é uma cesta que inclui as FANGs, inclui o próprio Nasdaq. Então, esse é o segundo pilar que a gente vem carregando desde do início da pandemia e a gente continua com uma posição importante. Ora aumentando um pouco mais, ora diminuindo um pouco mais, dependendo da performance, mas assim, parece que na nossa cabeça é uma carteira que se equilibra bem, tendo esse lado cíclico por um lado e o lado de momento por outro, com essas empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos. Paulo, só um adendo aqui que eu acho que vale a pena você comentar. Você falou muito pouco de Brasil, né? Tanto da parte de valuation quanto a parte macropolítica. Hoje a gente tem pouca exposição, né? Você vê aqui na tabela de alocação de risco, tanto defensivo doméstico quanto bancos, a gente tá under, vamos dizer assim, e o bond proxy e cíclico doméstico a gente está neutro. Fala um pouquinho como é que tá a tua cabeça para o Brasil. Luiz, no relativo a gente acha o Brasil menos atraente do que a gente está vendo lá fora, tá? Então o Brasil está passando por uma crise fiscal muito grande, o Brasil está vivendo uma crise política importante também, uma desancoragem de curva de juros de médio prazo, que isso importa muito no valuation das empresas brasileiras. Lembrar que a curva de juros no Brasil está muito empinada, o mercado realmente colocando no preço aí, não diria uma desancoragem fiscal, mas uma piora significativa no ambiente fiscal brasileiro. Realmente o orçamento brasileiro é muito engessado, o Brasil se alavancou muito, cerca de 25% do PIB de estímulos que o Brasil injetou na sua economia nesse ano para fazer frente à pandemia. E a gente acha que com isso o Brasil, por todas essas dificuldades, vai ser um país que vai crescer pouco nos próximos anos, né? Se você colocar isso no contexto do valuation das empresas, principalmente as empresas de qualidade do mercado doméstico, a gente está achando mais interessante ter essa exposição de qualidade lá nos Estados Unidos, onde a gente acha que o crescimento vai ser mais robusto e o valuation é tão atrativo quanto, até mais atrativo, se você considerar o diferencial de juro real que existe hoje no Brasil, de longo prazo, né? No Brasil versus nos Estados Unidos. Então, por tudo isso, a gente tem uma posição muito pequena de Brasil, principalmente centrada em commodities, que de fato tem pouco a ver com a nossa economia doméstica. Portanto, os fundos da RPS vão ir relativamente melhor se o Brasil underperformar, vão ir relativamente melhor se o mercado global de ações performar bem, se a tese de commodities for bem, se a tese de tecnologia for bem. E também um pouco de reabertura, a gente tem colocado um pouco mais de reabertura na nossa carteira, só que em vez de comprar reabertura Brasil, que a gente está mais negativo por essa questão fiscal que eu comentei aqui, a gente tem comprado um pouco de reabertura lá fora, através de um índice de empresas menores, de small cap nos Estados Unidos, que é o Russell,
que inclusive foi muito bem nas últimas 2 semanas. A gente pegou esse movimento muito bem, quando o mercado nos Estados Unidos começou a fazer uma migração aí um pouco de tecnologia para as empresas um pouco mais ligadas a estímulo da economia doméstica americana, a reabertura, e o Russell acabou tendo uma performance muito boa nas últimas 2 semanas e isso acabou refletindo positivamente na nossa carteira. Então, estamos preferindo fazer o call de reabertura lá fora, e aí ela está hoje na nossa carteira com essa mescla de commodities por um lado e de small caps no mercado americano, o Russell do outro. Paulo, só para fechar esse tema de Brasil, da mesma forma que tem eleição agora no início de novembro nos Estados Unidos, vai ter eleição aqui municipal no Brasil, e aí eventualmente as pautas ali no Congresso de reforma, das reformas podem andar de alguma forma. A tua cabeça muda dependendo do resultado de eleição municipal e possivelmente as reformas andarem aqui no Brasil nesse último trimestre, ou não? A ideia é ficar um pouco com o direcional mais lá fora mesmo, e lá o Sharpe, a relação risco-retorno vai ser melhor. Eu acho que como tese principal, acho que a relação risco-retorno lá fora vai estar melhor. Mas nós estamos de olho, sim, nesse período pós-eleição municipal. De fato, o Brasil precisa encaminhar uma consolidação fiscal para a gente não entrar em dominância fiscal, se é que a gente já não está em dominância fiscal. E o Brasil vai ter que realmente fazer um pouco de lição de casa nos próximos trimestres. Vai ter que passar uma reforma administrativa, alguma reforma tributária. A agenda de privatizações vai ter que andar, senão realmente a nossa economia vai performar muito mal no ano de 2021. Nós temos que respeitar a PEC do teto, ou se a gente for fazer algum furo no teto, vai ter que ser um furo que vai estar associado a alguma outra medida de compensação. Eu diria que existe alguma chance concreta da agenda de privatizações andar. A gente está de olho na privatização da Eletrobras. Achamos que os investimentos no setor de saneamento podem deslanchar no ano de 2021. E vamos ver se o Congresso se une numa agenda pró-reformas. Eu acho que tem chance, sim. O mapa do problema brasileiro, o diagnóstico da doença está mais do que feito. Agora precisa entrar com remédio para resolver o problema. A única coisa que tem eleições na Câmara e no Senado, na presidência da Câmara e no Senado ali para o final de janeiro e início de fevereiro. Isso tumultua um pouco a agenda de reforma, porque existe essa questão aí de quem vai ser quem serão os próximos presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara, a partir do ano que vem. Mas existe alguma sinalização mais positiva, sim, de uma agenda de reforma caminhar um pouco mais pós-eleição municipal. Nós estamos acompanhando bem de perto, e se a gente achar que tem uma chance maior disso acontecer, a gente pode voltar a aumentar a posição de Brasil, que acho que pode andar bem no ambiente de algum nível de reforma. Eu acho que hoje as reformas estão totalmente fora do preço e do radar. Então é isso, nós estamos com uma carteira muito líquida, né, Luiz? Uma carteira que a gente é capaz de mudar ela de direção em um par de dias, privilegiando muito liquidez nesse momento aí do ciclo econômico e do ciclo dos mercados, para a gente ter essa flexibilidade de mudar de direção se a gente achar que o vento começa a soprar mais positivamente para o Brasil, e fazendo sempre esse juízo de valor, de relação risco-retorno, e que hoje a gente acha que fora das commodities, talvez dos bancos e de algumas bond proxies no Brasil, a relação risco-retorno não está tão atraente quanto está em outros mercados, principalmente nos Estados Unidos. Legal, Paulo. Então, assim, para a gente ir finalizando, o grande core aqui de posições que a gente carrega é basicamente ali no tema de growth, o S&P e Nasdaq, e
Value, o Russell e Commodities, como você pontuou. Só para a gente fechar, Paulo, sempre é legal aqui dar um pouquinho de pitada, sempre a turma pergunta para a gente aqui de bancos, né? Aqui mostra que a gente está ligeiramente aí bearish bancos. É um grupo importante ali dentro da bolsa, né? Se olhar no ano, bancos caem aí por volta de 30%, 40%. No mês deu uma respiradinha agora no mês de outubro. Lembrar que a gente está gravando esse podcast aqui, esse vídeo, na segunda semana de outubro. Como é que tá a tua cabeça para bancos? Continua ligeiramente pessimista ou de repente pode ser o valor que está aí, tá escondido e pode surpreender? Luiz, coincidentemente hoje, né, terça-feira, teve o resultado do JP Morgan lá nos Estados Unidos e a ação caiu bastante depois do resultado. A sensação que dá é que os americanos já se posicionaram nesse tema de valor através de bancos. O problema de bancos é que lá fora o banco vai andar quando o juro real abrir. E o Fed passou uma mensagem muito forte de que não quer ver esse juro real abrir muito nos próximos meses e trimestres. Portanto, você fica sem o grande catalisador, principal catalisador, que seria uma abertura de taxa de juros nos Estados Unidos. Tem a questão da reabertura das economias, que acho que vai ser um catalisador positivo para essa parte de valor mais cíclica das economias. Nós estamos monitorando, a notícia marginal tem sido um pouco mais na ponta negativa, aí, de um pouco de atraso nas vacinas, uma segunda onda acontecendo na Europa, talvez uma segunda onda em algumas regiões dos Estados Unidos, e, portanto, esse call de reabertura mais na veia ali associada à economia europeia e americana perdeu um pouco de charme, eu diria, no curto prazo. Por outro lado, a reabertura das commodities, né, que depende um pouco menos da vacina e depende um pouco mais de estímulos fiscais dos principais países, e aí a locomotiva chinesa funcionando muito bem lá, de fato a reabertura já aconteceu, a economia está em plena recuperação, depende um pouco menos disso. Então a gente acha que fazer o play de reabertura através de commodities é tão barato quanto bancos, com um momento operacional mais forte. Vou lembrar aqui um número só para você colocar na cabeça, Luiz, e nossos ouvintes. Essa semana a gente acompanhou, eu diria nos últimos 3 meses, revisão de earnings, né? O lucro futuro, a geração de caixa futuro das empresas, né? Uma revisão de earnings da faixa de 30% a 40% para cima do complexo de commodities nos últimos meses. Aí associado a preços de commodities mais altos, o real mais desvalorizado, nós continuamos vendo revisões significativas. Aliás, é o principal setor de revisões positivas de expectativas ao setor de commodities. Enquanto a gente não vê revisão nenhuma de earnings para, por exemplo, o setor de bancos. Então, talvez quando a gente começar a ver o mercado capitular e começar a fazer alguma revisão de earnings para banco, ou porque as provisões foram exageradas, ou porque a economia está retomando mais forte, e, portanto, o ciclo de crédito vai ser um pouco mais robusto, ou quer seja por mercado de capitais mais forte para frente, talvez aí seja o grande catalisador para o setor de bancos. Mas aí, olhando assim de forma bastante agnóstica, os dois grandes grupos de valor que estão dentro da bolsa, que é commodities por um lado e bancos por outro, a gente vê muito mais catalisador positivo e refletido principalmente na revisão de expectativas de lucro das empresas para o setor de commodities. Legal, Paulo. Acho que a gente vai ficando por aqui. Convidar novamente os nossos investidores, quem acompanha o trabalho da RPS, a seguir a gente nas redes sociais. A gente está disponibilizando bastante material educativo sobre o nosso mandato, sobre a nossa gestão. E a gente vai ficando por aqui. Paulo, obrigado. A gente volta agradeço, no mês que vem. Eu que agradeço a todos aí. O mês que vem de novo estamos aqui para a gente falar um pouquinho como é que foi outubro e como é que a gente pensa aí
o fechamento do ano, já vai provavelmente ter passado, vai estar bem perto das eleições americanas, né? Ali nós vamos estar no olho do furacão, e acho que vai ser legal até para a gente dar um pitaco do que a gente acha que acontece com o mercado, dependendo quem ganhar ali as eleições americanas. Valeu, Paulo. Obrigado a todo mundo. Um abraço. Abraço.